Pessoal, boa noite. Começar mais uma live agora, falar com Bruno Schindler e Luiz Segundo, né? Os dois são historiadores do mundo da luta. A gente vai falar sobre judô, principalmente da parte do Newaza. Esperar chamá-los aqui para a gente já começar essa live. Opa, beleza, Luiz? Firme e forte? Tudo jóia. Graças a Deus, tudo ótimo. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Floresto. Boa noite, meu amigo. Organizar aqui. Olha o Bruno ali. Boa noite. Beleza, Bruno? Desculpa a demora. Tudo ótimo. Tive um problema no celular, tive que pegar o celular do meu irmão. Ah, mas guerreiro, né? Guerreiro. Foi lá, pegou e tá aí com a gente. Pô, bacana, a gente já combinou essa live há muito tempo, mas aconteceu alguns imprevistos, mas hoje, graças a Deus, ela saiu e a gente vai falar sobre a parte do Newaza no judô. E eu, como vocês sabem muito bem, eu não sou historiador, então eu vou fazer como eu sempre, quando eu converso com o Elton, com o Fábio Kiel, eu vou só fazer a pergunta e vocês dois vão destrinchar tudo aí. Eu vou atrapalhar o menos possível, só fazendo as perguntas mesmo. Inicialmente, gostaria que vocês se apresentassem, né? O Luiz, eu já fiz uma live aqui com ele sobre história de arte marcial. Ele estava até com o Fábio no dia, uma live muito bacana. Então, gostaria que o Luiz se apresentasse, também falasse, né, que ele é praticante de judô, falasse qual a graduação dele, e depois você também, Bruno, falasse, né, a sua relação com a arte marcial, enfim, e qual que foi o principal interesse de vocês dois para buscarem sempre essa parte da história dentro das artes marciais. Aí você pode começar, Luiz. Tranquilo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Floresto. Meu nome é Luiz, né? Eu sou praticante de judô, sou amante das artes marciais, né? Na verdade, estudioso. E no início da minha jornada, uma coisa que eu me apaixonei logo de cara foi o Newaza, foi a parte da luta de solo do judô. Inclusive, foi isso que iniciou a minha amizade com o Bruno, né? A gente tem essa amizade virtual aí que já deve estar perto de que, Bruno? Uns 10 anos, por aí, 9 anos. Desde 2014, por aí, né? Desde a página. 2013. Isso, então, assim, praticando ambas as artes, né? Tanto ao máximo, e a gente procurando, porque sempre ficou aquela curiosidade, né? Onde surgiu, como teve esse início do jiu-jitsu no Brasil, qual foi a transformação, eu sempre fiquei curioso. Então, assim, participava antes de fóruns, de perguntas e de resposta, e, assim, eu tive a oportunidade na verdade, isso ocorreu devido ao meu ciclo de amizade, né? Participar de bastante debate, foi batendo aquela curiosidade, e eu resolvi pesquisar meio que de forma acadêmica, já que a gente encontrava muita informação errada na internet, né, que induz muito o leitor ao erro, à desinformação. Então, diante disso, eu comecei a fazer amizade com a galera da comunidade, e hoje a gente está aí, né, tem essa página, que está agora com um ano e meio, né, graças a Deus eu tenho um feedback positivo. A gente se esforça para trazer um conteúdo de qualidade, né? Sempre prezando a ética. E estamos aí. Luiz, fala pra gente, né? Luiz Segundo, mas qual que é essa página? Onde que a gente encontra? Se é uma página aqui no Instagram. Fala um pouco dessas páginas que você tem. Tanto se você tiver no Facebook, também dê o endereço dela, e também aqui no Instagram para o pessoal poder te seguir também e ver todo esse seu trabalho. Certo, eu tenho a página Origens do Jiu-Jitsu, né, que inicialmente eu iniciei contando mais do jiu-jitsu na parte embrionária, né, aqui no Brasil, porém só que foi tomando outro caminho. Hoje em dia eu já falo do jiu-jitsu pelo mundo, às vezes eu tento também trazer o aspecto da arte anterior, como o jiu-jitsu, e falo também do judô.
né, no que é pertinente ao tema, né? Eu não consigo fugir, desvirtuar, né? No caso da proposta da página. Beleza. E agora, Bruno, você se apresenta também, fala da sua graduação. Se eu não me engano, você é praticante de jiu-jitsu, mas não sei, talvez você pratica judô também, e fale da sua página também, que você também é um grande historiador, e também fale o que levou você, que é um rapaz tão jovem, a gostar de estudar aí essa arte marcial bem antiga, né? Obrigado pelo elogio. Ele é mais velho que eu, viu? Tô bem. Você também é novo, Luiz. Tá vendo? Só pra descontrair aqui, galera. Meu nome é Bruno Schindler, sou praticante de judô e de jiu-jitsu, embora eu esteja mais relacionado ao jiu-jitsu hoje, né? Eu faço parte da Carson Gracie, treino com o Mete Bolão, mas eu sempre tive uma paixão muito grande pela parte de Neo-Azai, sempre treinei judô e sempre me senti meio órfão, digamos, né? Porque o judô hoje, a gente sabe como é, tem uma preferência pela luta em pé, então eu sempre gostei da parte de Neo-Azai, né? E foi em 2014 que eu comecei a me interessar pelo judô de Neo-Azai, e eu vi que existia o Kosei Judô. Aí foi uma paixão à primeira vista, né? E a partir daí eu comecei a pesquisar, né? Embora eu já tenha um interesse pela parte histórica, eu sempre gostei muito de arqueologia, essas coisas, e foi só um caminho certo para eu poder ir para esse lado das artes marciais, na parte de cunho histórico, né? Embora eu goste muito da parte prática, né? A gente não pode só ficar na parte histórica, né? Tem que praticar bastante, judô e jiu-jitsu. E em 2014 eu fiz a minha página, né? Kosei Judô, o nome era Kosei Judô. Agora é Kosei Judô 2021, e eu tenho a página Arqueologia do Judô, porque hoje eu separo o Judô Kodokan, que é o judô convencional, da página do Kosei Judô, para ficar uma coisa diferente, né? Para não ficar usando o mesmo tema na mesma página. Então eu quis separá-las, né? Eu tenho uma parceria aí com meu amigo aí, Luiz, né? A gente sempre está postando coisas juntos, trocando figurinhas. E é isso aí, vamos que vamos, né? A página está aí, a minha página é Kosei Judô no Kenkyu, né? Kosei Judô no Kenkyu, e tem Arqueologia do Judô. Essas são as minhas duas páginas que eu trabalho no momento, né? Bacana, então a gente decidiu, né, vocês dois especialistas aí na área, dois estudiosos, e eu, como eu falei, vou aqui só fazer as perguntas mesmo, e deixar bem claro que as perguntas, né, a gente fez em conjunto, vocês dois ajudaram, né, com os especialistas, né, então eu estou sendo só o mediador aqui, vou tentar atrapalhar o mínimo possível, vocês fiquem à vontade para falar o tempo que for, não tem limite nem nada, e não existe nenhum tema polêmico, a gente só vai fazer as perguntas mesmo para encaixar no contexto histórico, algumas dúvidas que algumas pessoas têm, e dentro do estudo que vocês fizeram, né, vocês vão trazer as respostas para a gente. Então a primeira pergunta seria, para começar, o judô negligenciou o Neo-Asa? Aí vocês decidem quem vai começar primeiro. Vamos começar, posso fazer a introdução? Não, eu vou passar a abertura para o meu amigo aqui, que ele... Vocês não estão querendo nem responder, hein? Querendo passar a bomba um para o outro aí. Não, vai lá. Olha, para a gente responder, primeiro nós temos que separar o que é judô pré-guerra, o que é judô pós-guerra. Embora seja judô, tudo seja judô, né? Há diferenças pontuais, né? Por exemplo, o judô pré-guerra, ele era um judô que gravitava entre a parte marcial e a parte esportiva. Você poderia praticá-lo na parte de Goshi Jutsu, defesa pessoal, na parte de kata, na parte de Gokyu e na parte de judô de torneio, competição, né? O judô pós-guerra, ele é intrinsecamente ligado na parte esportiva, embora existam focos de resistência, né? Que ainda praticam o judô, mas basicamente o judô esportivo, ele é um judô, o judô pós-guerra, ele é um judô esportivo. Ele pouco tem a parte marcial, essa é a verdade. Então a gente precisa separar, né? Esse termo negligenciar, ele se encaixa muito bem no judô pós-guerra. Ele faz sentido. No judô pré-guerra, dependendo do contexto, a minha resposta é um tanto subjetiva. Mas, realmente, o Kodokan Judô sempre houve uma preferência pela luta em pé. Isso é inegável, né? A gente está registrado, inclusive, em fontes primárias. Se você pegar o Kodokan em 1900,
Meiji 33, ele publicou um memorando, uma cartilha, o próprio Jigoro Kano, que ele deixa bem claro que fosse necessário os judokas praticarem primeiro a parte de tachi-waza, nage-waza, que são as técnicas em pé e projeção, para depois avançar para outros estágios. Ou seja, a gente tem a própria organização central, né, determinando a premissa, a luta em pé. Né? Você tem o livro do Oda Tsunetani, por exemplo, publicado em 1920, chamado, seu nome é meio difícil, tá? Judô Wakakushite Kate, que numa tradução livre, a gente pode falar que ganhe no judô dessa maneira. Ele deixa claro lá que na página 5 do livro, que ele, quando ele chegou no Kodokan, ele foi primeiro encorajado a praticar as técnicas de arremesso ao invés das técnicas de solo. Ele até faz uma crítica lá, ele diz assim, que o judoca deve ser livre para fazer o que vier primeiro. Ou seja, se o cara quer treinar neo-waza, o cara tem que ter a liberdade para treinar neo-waza, entendeu? Floresto, e Bruno, só para facilitar, né, para a galera, para geral, e até para o Floresto, eu gosto muito de uma analogia. Outro dia eu conversando com um seguidor meu, ele tentando perguntar qual era a diferença do BJJ ou para o Gracie Jiu-Jitsu. Tá? Eu não estou fazendo uma afirmação, eu estou querendo apenas facilitar para a galera e até para o Floresto também. Por exemplo, o jiu-jitsu que hoje em dia é divulgado pelos irmãos valentes, aquela expressão do jiu-jitsu, é o Gracie Jiu-Jitsu. E o jiu-jitsu que a gente vê hoje, desportivo, que é o rola, a galera que dá ênfase na luta de solo, ambos são jiu-jitsu, porém são expressões diferentes. É a mesma coisa como o Bruno começou na introdução dele. A gente tem que separar o judô marcial do judô que a gente conhece na atualidade, que ele é conduzido pelas regras da FIGE. Até porque isso é algo cíclico. O Floresto deve lembrar outro dia a gente conversando, falando das competições dos anos 80. Se a gente for olhar o judô dos anos 80, desportivo, já teve uma alteração para o judô atual. Ou seja, já não tem catada de perna, que foi mudado de acordo com o ciclo olímpico, e assim sucessivamente. O judô desportivo ele vem sendo moldado conforme as regras competitivas. E já a questão da marcialidade já é algo que a essência ela tem que permanecer, ou seja, até hoje, agora, é uma coisa como que a gente já falou bastante, é uma coisa que está caindo em declínio, né? Isso. Assim, o que só para ponderar e o Não, Bruno continua dando... Então, assim, ó, no pós-guerra, por exemplo, o Kanemitsu, que foi um dos grandes mestres do neo-waza, né? Foi professor do Yasuichi Ono, né? Ele fala na revista Black Belt, que é uma revista famosa nos Estados Unidos, assim, que o Kodokan deixou a desejar no neo-waza. Quer dizer, a gente tem grandes mestres do neo-waza que criticam o Kodokan, tá? Mas, engraçado, o Kodokan, ele tem as suas contradições, porque ele não negligenciou totalmente o neo-waza. Os primeiros katas que o Kodokan criou foi o Nage no Kata, que é de projeção, e o Katami no Kata, que é a parte de Katemi-waza, né? A parte de neo-waza, como a galera gosta de chamar hoje, né? Uma forma simplificada de tudo que determina a parte de chão, né? Neo-waza. Então, quer dizer, o Kodokan tem essas contradições. Por exemplo, o Kodokan produziu excelentes mestres de neo-waza, em que pese eles terem vindo do Jujutsu, mas muito jovens, né? Você tem da primeira geração Sakojiro Yokoyama, Hajime Isogai, Shuichi Nagaoka, vou colocá-los aqui como primeira geração, porque um chegou em 1891, o outro chegou em 1893. Aí você tem as gerações subsequentes, Kaichiro Samura, que lutou que ajudou o Hajime Isogai quando ele enfrentou o Tanabe. Você tem o Kyuzo Mifune, você tem a geração de ouro, que eu gosto de falar, que é a do Kosei Judô. Oda, Kanemitsu, Kotaro Kano. Bruno. Entendeu? E muitos outros que não chegam, né? E muitos outros judokas que não chegaram ao nosso conhecimento, né? Porque o Kodokan tinha muita gente. Por exemplo, se você pegar o livro do Masao Takahashi, publicado em 2005, ele fala que em 1907 o Kodokan tinha 10 mil inscritos, 10 mil estudantes. Ou seja, claro que isso não se reflete só o Kodokan em si, né? Mas tinha muita gente lá que praticava, tinha muito material humano, devia ter muita gente que era boa em neo-waza.
muita gente que era bom em pé, muita gente que era bom na parte em pé, muita gente que era boa na parte de neoasa junto, né? Então, assim, dizer que negligenciou é uma palavra muito forte para o judô pré-guerra, né? Nós sabemos que o Kodokan, ele sempre esteve na vanguarda ali contra o Jujutsu, e ele teve que se experimentar, né? Ele não ia deixar, o Jigoro Kano era um homem muito inteligente, ele não ia deixar essa parte importante de lado, sabendo que ele ia enfrentar Jujutsu, mestres de Jujutsu com mentalidade prática, ou seja, mestres de Jujutsu que eram muito hábeis em Neoasa, né? Que iam dar trabalho para o Kodokan. Então, o Kodokan, ele não negligenciou a parte de Neoasa, porém, havia uma preferência, que é a parte em pé. Isso é inegável, é irrefutável, porque nós temos registros que comprovam isso, entendeu? Então, basicamente é isso. Negligenciar, o Neoasa se encaixa muito bem, principalmente nos 30 anos dos primeiros anos do pós-guerra, e no pré-guerra há um debate a ser, entendeu? A ser travado aí. Eu acredito que não negligenciou totalmente, mas houve sim ali uma certa, como é que eu posso dizer? Deixou um pouco a desejar, como o próprio mestre Kanemitsu fala, né? Então, basicamente é isso. Quer complementar alguma coisa, Luiz? Bom, a questão é que, como o próprio Bruno falou o nome de alguns personagens de grande importância para a história da comunidade marcial, como o próprio Tanabe, que ele citou aí. O Tanabe foi um Jujutsuka linha de frente, né, que fez... Porque, a priori, inicialmente, assim como a família... Eu gosto muito de fazer uso de analogia. O que foi que provou a eficiência do jiu-jitsu no Brasil? Foram os desafios. Então, isso também ocorreu no Japão. Não foi da noite para o dia que o Kodokan chegou lá, botou uma plaquinha e começou a ensinar, não. Houve uma necessidade de comprovar a eficiência. E, nesse período, como o Bruno falou, existia as competições que foram... Quem atuou com pioneirismo em relação às competições foi a Polícia Metropolitana de Tóquio. Então, lá foi um dos locais que o Kodokan teve a oportunidade de demonstrar a eficiência do seu currículo marcial. E lá, imagina, Floresto, com a quantidade de escola de jiu-jitsu que tinha, chegar uma escola nova, com uma proposta nova, querendo mostrar que não trabalhava só... Todo mundo querendo pegar. Imagina, eu chegar aqui da noite pro dia, não, Floresto, eu tenho uma arte marcial nova aqui, aí tu, não, cara, eu não acredito. E tenho que ver. Então, isso meio que ocorreu. E assim, o jiu-jitsu uma coisa que assim, eu e o Bruno, é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla, diante das evidências que a gente já encontrou, grande parte das escolas. Porque o jiu-jitsu, muitas pessoas acreditam que era só uma luta agarrada. Não, o jiu-jitsu, aí a gente vai entrar para seria tema até de uma outra live. Mas o jiu-jitsu era algo meio que primitivo e grosseiro. Mas já nessa fase de implantação do Kodokan, existiam muitas escolas que davam prioridade à luta agarrada. E foi nesse momento que o Kodokan teve que mostrar sua supremacia. Esse Jujutsuka que o Bruno falou na explanação dele, o Tanabe, foi um cara linha de frente, né, no Kodokan, venceu grandes nomes do Kodokan, porém, no momento que houve, digamos assim, um risco do Kodokan declinar, o Jigoro Kano chegou assim, Hajime Isogai, chamou algumas pessoas de sua confiança que ele acreditava que tinha know-how para defender o nome naquela situação, diante da peculiaridade daquele lutador, que o Tanabe ele gostava de puxar a galera pro chão. Então ele botou o Hajime Isogai e... Qual foi o outro, Bruno, que fez linha de frente com o Tanabe? Hajime Isogai? O Tanabe lutou com o Tomita, né? Yamashita, lutou com o Takisaburo, né? E lutou com o Nagaoka. Ele empatou com o Nagaoka e empatou com o Hajime Isogai. 3 lutas, né, que fizeram. Justamente. E teve outro Jujutsuka que também era um cara muito forte para a época e um cara que fez linha de frente em relação ao Kodokan,
Lógico que posteriormente, depois, ele teve até um papel importante, porque ele participou de algumas demonstrações, né, que foi o Nakamura Hansoke, ou Hansoke Nakamura, né, que também foi um outro Jujutsuka que, os padrões da época, tinha um Neuasa muito eficiente. Até me confundi, na verdade é o Tobari Takisaburo, que lutou com Tanabe 2 vezes. Até o Gustavo, aqui do Budocast, pesquisador, ele lutou com ele 2 vezes, né? Empatou com o Nagaoka, né? E lutou 3 vezes, fez uma trilogia com o Hajime Zogai. As 3 foram empates, sendo que as 2 primeiras ele teve uma leve vantagem, na última o Hajime Zogai teve uma leve vantagem, né? Então, basicamente, olha aqui, o Tobari, que ele botou aqui o... É o Tobari Takisaburo, o nome dele. Gente, nome difícil. Gente, então aí você vê só a primeira pergunta, e o pessoal, os dois aí conhecem pra caramba, pelo amor de Deus. Vai ser uma aula aqui pra gente, um prazer, né? Sempre bom a gente poder levar esse conhecimento aí pra outras pessoas e graças a Deus, assim, a gente tá conseguindo fazer isso, abrir esse espaço para os historiadores, já tá virando uma coisa de praxe. A gente vai fazer outras aí também sobre ou artes marciais específicas, ou sobre alguns lutadores, alguns mestres do passado, pra gente poder fazer uma biografia deles aqui, né, com a ajuda de vocês, com o conhecimento de vocês. E muito bom estar tendo a presença de vocês aqui, e fiquem à vontade mesmo, não tem tempo, tem nada, e a gente está aqui para absorver esse conhecimento. E o Rodolfo Viegas, não sei se ele ainda está na live, ele fez uma pergunta aqui acima, vou ver aqui, o Rodolfo também, sempre quando eu vejo ele participando, sempre perguntas boas, pertinentes, né, e ele perguntou aqui, ainda existe o judô marcial? Existe. Muito pouco, mas existe. Pontos de resistência, né? Mas se nós formos pegar na prática mesmo, o que perdura hoje é o judô esportivo, né? Felizmente. Com certeza. Os mestres de Jujutsu já falavam, né? Que os mestres do Budô, né? Que o câncer do Budô é o processo de esportivização, né? Então, ou seja, a esportivização matou o judô marcial, essa é a realidade. Mas não podemos dizer que não existe mestres de judô, professores de judô, senseis de judô, que se preocupam com a parte marcial. Existe, eu conheço, mas são muito pequenos, né? Ou seja, é muito reduzido. Mas, por mais que a gente veja que tem a casta de Kodanshas, né, que são os mestres de notável saber judoístico, que geralmente é o faixa coral, por mais que Jigoro Kano tenha criado essa casta para perpetuar os valores do judô, a filosofia e a qualidade técnica, mas realmente, como o Bruno falou, a questão desportiva ela está absorvendo a parte marcial. Claro que hoje existe prática de kata e gokyu, por exemplo, mas sempre está ligado à graduação e passar de faixa. Por exemplo, tem pessoas que pegam a faixa preta, eles vão lá fazer o Nage no kata. Depois nunca mais vão treinar Nage no kata na vida, entendeu? É meio que uma troca ali, é só para pegar a faixa e acabou. Antes não, no pré-guerra, né, se praticava. O judô, ele tinha vários aspectos de você praticá-lo, né? Ele era muito expansivo. Você tinha várias formas de praticá-lo, né? Hoje é difícil você encontrar uma academia que treine a parte de Goshijutsu, né? De judô, né? A parte da defesa pessoal. É muito complicado, entendeu? Claro que a gente não pode generalizar, né? Ser generalista, né? Mas a realidade é essa. A realidade é que, basicamente, o judô hoje, ele é um judô esportivo. Ele é conduzido pela competição. Exatamente. Bacana. Agradecer a pergunta aí do Rodolfo Viegas. Não sei se ele ainda está aí na live, mas está respondida a pergunta. Agora vamos falar sobre a época do Jujutsu japonês e como que era o Neuasa nessa época. Quem Posso começa? falar? Eu começo. O Bruno tá na... Vai lá, Bruno. Mete bronca. Não, assim, novamente nós temos que separar. Parece que é uma coisa, né? Separa dali, separa de cá. Nós temos que separar o Jujutsu pré-restauração Meiji, que é comumente chamado de Koryu Jujutsu, do Jujutsu pós-restauração Meiji. Tá?
Eu vou só tentar aqui simplificar bem breve aqui para as pessoas entenderem mais ou menos, tá? Para não desvirtuar do tema central, que é a parte de Neo-Azar. Nos períodos Muramati, nos períodos Muramati, Seigoku, nos períodos Kumakura, Muramati, Seigoku, não existia o termo Jujutsu, tá? Mas muitas técnicas que seriam associadas ao Jujutsu, sim. Tá? Eles estavam introduzidos dentro de sistemas de lutas que estavam dentro de contexto de guerra. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Kumiuchi e suas variantes. Seijo Kumiuchi, que derivam Yoroi Kumiuchi e Katsu Kumiuchi. Isso são sistemas de lutas de armadura. Ou seja, o Neo-Azar, tal como conhecemos hoje, por exemplo, lutar de costas no chão, fazendo guarda, uma característica muito clássica, né, da forma de praticar, não existia naquela época. Tá? Esse processo, esse aspecto de Jujutsu, Neo-Azar, lutar de costas no chão, fazendo guarda, etc., ele é um produto do final do período Edo para o período Meiji. Tá? Só para vocês entenderem, o período Edo, ele data de 1600 a 1868, é um período de paz doméstica no Japão. O Japão estava unificado, ou seja, não havia guerra, e os samurais tiveram tempo de se dedicar ao Bujutsu. Tá? Eles criaram chamado Bugei Juhapan, que são 18 artes marciais, né? Que é Kyujutsu, Kenjutsu, Sojutsu, e dentre esses tem o Suhada Jujutsu, que era o que você poderia praticar de roupa comum, ou seja, esquece a parte de armadura, agora vamos praticar com roupas comuns, né? E lá você podia chutar, agarrar, derrubar. Então, aí que vai surgir... Dedo no olho. Dedo no olho. O termo Jujutsu, isso, tinha tudo. O termo Jujutsu é derivado do termo Iwara. Tá? Jujutsu era um termo genérico, usado por escolas de Koryu, que tinham algum tipo de similaridade entre si, embora não houvesse um padrão ali estabelecido. Né? E o Jujutsu, a priori, é muito importante dizer isso, ele era um sistema secundário do Bugei, do Bugei do samurai. Né? Era um método complementar, sempre associado a algum tipo de sistema de luta que envolvia armas. Tá? Mas o período Edo, ele vai de 268 anos. Então, o Jujutsu sofreu mudanças profundas. Né? Ele vai, segue o caminho dele, né? E lá pela metade ele começa a sofrer as grandes mudanças. Cada vez mais ele vai se descaracterizando, ele passa a ser um sistema de luta desarmado, né? Focado principalmente em defesa pessoal, e o sistema se esvai, um sistema complexo que englobava uma gama de técnicas, para um sistema basicamente de luta desarmada. Agora um detalhe importante, o Jujutsu vai criar um aspecto de esportivo, vou colocar entre aspas aqui, no final, quase no final do período Edo. E até o meu amigo Gustavo, que é do Budocast, ele me deu, que é um grande pesquisador, né, mandar um abraço para ele aí, ele me deu uma data. Eu sabia que era no final do período Edo, que esse processo começou, mas eu não sabia uma data específica. Ele me deu 1790. Que casa com aquele artigo que a gente leu, onde tem gravuras de lutador de sumô ou de shikarakurabi fazendo guarda com a costa no solo. Sim, exato. Entendeu, Floresto? Porque, assim, como o Bruno falou, o Jujutsu, a priori, se a gente for olhar, é uma nomenclatura quase que, vou te usar por analogia aqui, o Kung Fu, que tem o Sandá, boxe chinês, vários estilos. A mesma coisa ocorre com o Jujutsu. No caso, essa questão que tu fala da questão da data específica do Neo-Azar é 1790. E começa a se praticar um Jujutsu com um aspecto esportivo. Mas tem que ter cuidado para não usar o termo Jujutsu. A gente vai usar o termo esportivo de uma forma genérica, tá? É ali que é o processo. Ali, 1790. Vira para o período Meiji vai de 1868 a 1912. Que é o ponto de inflexão. Começa o Neo-Azar, né? Tal que começa o processo similar como a gente pratica hoje, que eu gosto muito de usar essa palavra, Floresto, esporte randori, tá? Que é
a prática de randori como esporte. Então começa ali. No período Meiji, que é o ponto de inflexão. O período Meiji é o ponto de inflexão. Aí alguém pode perguntar, e qual momento você pode... É difícil determinar o momento. Se eu fosse escolher um, eu escolhia as disputas da Polícia Metropolitana de Tóquio, como o Luiz já havia falado. Lá começa as competições entre escolas de Jujutsu e o pessoal do Kodokan, inclusive, está no meio, né? Em 1885, chegou um cara chamado Mishina Mitsune. Ele era o chefe da polícia, né? E ele entendeu que o Jujutsu, competição de Jujutsu, podia encorajar os policiais. Então ele passa a incentivar as competições. E começa em 1886, embora há registros até antes, tá? As competições têm registro, até no período Edo, de escolas do Tenjitsu Muryu, né? Que é essa data aí, de 1790, para chegar no período Edo e período Meiji. Então, no período Meiji, começam as competições. Em 1886, é a tão famosa competição, que tem o Kodokan Shiteno contra a escola Yoshiryu do Totsuka-ha, que é a escola do mestre Totsuka, que é aquela famosa, que tem o Shirosaigo, que todo mundo conhece. Então, e virou até... inspirou até cinema, né? Kurosawa. Então, ali começam as competições. Então, ali, basicamente, começa o esporte randori. São as competições, né? A parte marcial voltada para a parte esportiva. Em 1887, um ano depois, o Luiz até falou, Sakujiro Yokoyama vai lutar com Hansuke Nakamura. Hansuke Nakamura foi um dos maiores jujutsukas que o Japão produziu. Muito se fala no Tanabe, mas, na verdade, o jujutsuka mais famoso e mais importante, digamos, que ele, inclusive, ele fez o currículo técnico da Polícia Metropolitana de Tóquio, onde reunia os grandes mestres, né, do Jujutsu, que vieram do Kokusho, muitos, né? Então, lá que começou as práticas, né? Por exemplo, o Sakujiro Yokoyama lutou com o Hansuke Nakamura 56 minutos. Ou seja, dá para imaginar que essa luta foi toda em pé? Difícil, né? Muito provavelmente ela transcorreu na parte de Newaza. Inclusive... Salvo engano, o que eu olhei da descrição da... Inclusive, só terminando, inclusive as competições de Jujutsu, eles, como o Luiz falou, a prioridade, eles priorizavam a parte de Newaza. Tá? É muito importante frisar isso. O Kodokan que veio com uma nova proposta. Não é que não existiam escolas que priorizavam a parte em pé do Jujutsu, não é isso? Por exemplo, a escola Kituryu, né? É uma escola que prioriza muito a parte de projeção, não é isso? Mas o Kodokan veio com essa ênfase, né? Muito forte. Inclusive, foi uma das grandes características que o Kodokan sobrepôs entre as escolas de Jujutsu. Né? Então, assim, lá começa. Se eu fosse determinar, só passando para ti, Luiz, a parte de esporte randori, de Newaza, lutar de costas no chão, fazer guarda, eu gosto de dizer que começou ali no final do período Edo, a partir de 1790, tá? E vai até o período Meiji, nas disputas das polícias metropolitanas de Tóquio. Vai em 1886 em diante. Aí começa, aí como diz o outro, aí o pau vai rolar cedo em todo tipo de escola de Jujutsu. Esse foi o período que correu a evolução técnica, o refinamento técnico. Então foi esse período que o Kodokan fez para fazer o jabá dele, né? Claro. Olha, voltando a essa questão da luta aí com o Nakamura Hansuke, assim, eu não posso dizer que pela descrição que eu olhei, pela parte de Newaza, salvo engano, foram 25 minutos. 25 minutos. Então, como ambos os lutadores chegaram à exaustão... 56. Foi 56, mas 25 minutos foi de Newaza. Sim, 25 minutos. Tem definido. Muito tempo, minutos. Né? Muito tempo. É muito tempo, cara. Você imagina ele lutar uma hora. Eu faço 5, eu penso. E olha, Florestan, que o Jujutsuka nessa época não é pelo fato deles serem orientais que o pessoal acha que exalava a saúde, não. A galera aí, o próprio Hansuke Nakamura fumava e bebia. Essa galera aí... Agora você imagina naquela... os caras eram sinistros. E detalhe, essa questão dessa competição, Floresto, como não existia um critério de avaliação, eles colocaram um como sendo campeão do Norte e o outro do Sul. Não foi isso, Bruno? Eles, para não usar nomenclatura empate, teve isso. Se não me falha a memória, teve essa questão também.
É uma coisa importante, né, que poucas as pessoas não sabem, né, elas acreditam que o Kodokan não tinha Neoazá, né? Só que é um erro cabal isso, né? Observa bem, iniciou as competições na Polícia Metropolitana de Tóquio. Se o Jigoro Kano não tivesse uma mente boa e pensasse lá na frente, eles perderiam as disputas, porque eles iam enfrentar muitos Jujutsuka bons, né? A galera da escola Yoshiryu, do mestre Totsuka, eles eram hábeis em Neoazá, eles eram bons em pé, eles eram da prefeitura de Chiba, formaram muitos policiais bons, né? E eles eram temidos, inclusive. Quer dizer, o Kodokan, ele teve que travar em todas as frentes, na parte de pé, na parte de Neoazá, tá? E é muito importante dizer isso, que poucas pessoas sabem, né? O Kodokan esteve na vanguarda desse processo de desenvolvimento do Neoazá, similar ao que a gente entende hoje, né? Como esporte randori, lutar de costas para o chão, fazer quadro. Aí você pode pegar também a parte de o nosso amigo Elton, grande pesquisador Elton, né? Fala do sincretismo, né? Que influencia a galera do Ket, da greco-romana. Então, isso aí é um domínio, né? Isso aí eu deixo para ele. Mas existe toda essa influência também, que é preciso ser dito também, né? Porque as pessoas acham que tudo nasceu no Japão, tudo foi criado lá, e não é bem assim, né? Há muito dessa narrativa de sincretismo, e ela é muito importante, né? É difícil imaginar que tudo seja genuíno, né? Então, acredito que há ali uma correlação entre as coisas. Ali era um processo, né, de desenvolvimento. Mas Bruno, eu acredito que essa ideia teve força, porque muito se fala agora na atualidade que Jigoro Kano não sabia chão, que ele não gostava, e as pessoas esquecem a raiz de Jigoro Kano. Qual foi a escola que ele estudou? Qual é a matéria-prima que ele estudou para criar o Kodokan Judô? Então, se a gente for olhar, as principais escolas, existem duas, como o próprio Bruno falou, que é a Kito-Ryu, que era uma escola que já tinha essa questão da projeção, e a Teishin Shishoryu, que é uma das escolas que possuía um Neoasa, digamos que para a época, até sofisticado, né? Bastante eficiente. Mas uma das maiores escolas que tinha na época na verdade, muito que se produziu no Ocidente, pós-restauração Meiji, vem de uma certa influência dos livros, né, que foram publicados da escola Tenjishi Ryu, né. Aí depois tem os livros dos irmãos Noguchi, né, tem os livros do Kodokan, isso aí é outra história, né. Mas basicamente é isso, entendeu? É muito importante frisar que o Neoazá, que foi desenvolvido no Jujutsu pós-restauração Meiji, ele não é algo distante do Kodokan Judô, entendeu? Não há uma segunda via. Esse processo ele é em conjunto, tá? Foi tanto desenvolvido com Jujutsu como Kodokan, né? É muito importante frisar isso, porque as pessoas acham que o Kodokan só era em pé. Eu falei, havia uma preferência pela luta em pé. Mas... Existe até cita aquela denota lá da entrevista do Jigoro Kano na Dainippon Butokukai em 1899, que ele fala que, a priori, ele dava bastante ênfase na luta de solo. Só que, posteriormente, ele começou, devido um combate se iniciar em pé, ele viu a necessidade de trabalhar em pé, de iniciar em pé o combate. E por isso ele deu essa preferência. No momento que ele fez uma fusão de estilos, ele viu que cada parte era necessária. Entendeu? Ele pegava elementos de cada estilo e ele fez uma fusão. E tem uma declaração de Jigoro Kano que também derruba essas afirmativas de que ele não gostava da luta de solo, que ele cita que o Neoasa não deve ser usado em demasia, porém não deve ser negligenciado. Não, na verdade, essa narrativa de que o Jigoro Kano não gostava da parte de Neoazá, há um certo anacronismo ali, né? Porque não pode se avaliar o que ele fala em contextos específicos, tá? Há uma certa especificidade nisso, né? Porque o que fez o Jigoro Kano aparentar que ele tinha um certo ranço, vamos usar uma palavra moderna, né, que o pessoal gosta de falar, ranço, da parte de Neoazá, é porque houve um conflito com a parte do Kosei Judô. Isso a gente pode até falar depois, porque Kosei Judô é outro tema, né, para não entrar muito profundamente nesse tema. Então a galera acha que não é. Olha, a característica dos Jujutsukas da era Meiji era a parte de Neoazá.
entendeu? Se praticava mais Newaza, entendeu? Não existe essa história que o Dojo Handa era especialista em Newaza. Eu já ia citar isso, por causa daquela declaração do Taromiak. Como característica é o Newaza, entendeu? É muito importante. Floresto, só para tu não ficar perdido, ele citou essa questão do Handa, porque tem um Jujutsuka muito famoso, que publicou livro, ele foi um dos pioneiros do Jujutsu no Ocidente, é o Taromiak. Tem um jornal que ele dá uma descrição do estilo dele, e ele explica. Da escola que eu vim, aí ele faz uma analogia do wrestling, né, do Catch as Can, com o estilo dele de Jujutsu, que era um estilo de luta mais agarrado, que inclusive ia pro chão. Nós da Handa treinamos dessa forma. Porém, nós temos conhecimento do Kodokan, ou seja, eles também tinham conhecimento técnico na parte de projeção. Aí ele cita, já o Jujutsuka, nessa época ele definia os judokas como Jujutsuka. Já os Jujutsukas do Kodokan tem o conhecimento técnico do Handa, porém, ambas as escolas são distintas e possuem suas especialidades, ou seja, ele afirma que ambas as escolas sabiam a parte de solo e ambas as escolas sabiam a parte de projeção, porém cada um tinha sua especialidade. Mas isso assim, deixa eu explicar, isso é um contexto, é uma anedota dita por ele, aí as pessoas tomam como verdade absoluta. O Dojo Handa era um dojo especializado na parte de Newaza. Não era só o Dojo Handa, né? Basicamente, o Jujutsu, né, no início do período Meiji, ele tinha como característica a parte de Newaza. É muito importante frisar isso, tá? Se tinha mais escolas que davam ênfase na parte de Newaza que parte em pé. Essa é a verdade, né? A parte de Newaza era a premissa da maioria das escolas de Jujutsu, tá? A Tenji Shinryu era uma escola que tinha a parte em pé, mas tinha a parte de Newaza muito forte, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Os mestres que... Não vou dizer mestre, né? Porque há um certo conflito sobre isso. Os praticantes de Jujutsu que migraram para o Ocidente, o que caracterizou o Jujutsu formoso foi a parte em pé ou a parte de Newaza? Tani, o Enishi, essa galera que viajou, foi para o Ocidente... O que foi que caracterizou foi a parte de Newaza, não foi a parte em pé do Kodokan, né? Não foi a parte em pé do Kodokan que fez sucesso na Europa, no Ocidente, não foi. Foi a parte de Newaza. É muito importante frisar isso. Então, quando o Jigoro Kano falou que gostava de praticar Newaza no começo, na verdade ele sabia que os Jujutsukas que os alunos dele iriam enfrentar eram os Jujutsukas de mentalidade prática, ou seja, eles eram especialistas na parte de Newaza, eles eram muito bons. Se o Kodokan não treinasse, iam perder, fatalmente iam perder, né? Então o Jigoro Kano foi muito inteligente. Ele priorizou a parte de Newaza, né? E depois foi colocando a sua preferência ali, paulatinamente, né? Até caracterizar a preferência clássica do Kosei Judô já, da parte do Kodokan Judô, que é a parte em pé. Mas o Jujutsu não existia que o Dojo Handa era especialista em Newaza, que o Mateo no Tanabe era um especialista em Newaza. Não é isso. O Jujutsu tinha como característica a parte de Newaza. Isso traduz o quê? Está embutido. Fazer guarda, puxar para guarda, passar, etc. Entendeu? Então, as pessoas têm que entender isso. Tá? A parte de Newaza das escolas de Jujutsu era a parte principal. O Kodokan que reverteu esse processo, né? Basicamente. Beleza. Então, o advogado Rodrigo Sá escreveu aqui, ele está sempre aqui com a gente, é um entusiasta do mundo da luta, conhece muito ele. Que entrevista, muito conhecimento, parabéns. Não é nem entrevista, aqui é uma aula, né? Eu só pergunto e fico calado aqui, prestando atenção. E é muito bom vocês poderem dividir esse conhecimento com o pessoal, que muita gente, assim como eu, acompanha, por exemplo... Eu vou ser bem sincero, desde a época assim, do início do Maeda para cá, antes disso, né, assim, por isso que é bom essa parte de conversar com vocês, historiadores, para o pessoal também saber dessa história pré-Maeda, né, do mundo da luta, das origens de muita coisa no Japão que veio para cá, enfim, muito, muito interessante, é sempre uma honra ter vocês aqui. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, né? O judô surgiu do Jujutsu. Por que houve
essa preferência do judô com ênfase na parte em pé? Pode falar. Não, na verdade, essa pergunta é meio do que a gente acabou de falar, nessa explanação, tanto o Bruno quanto eu. O Jigoro Kano, ele dizia que o jiu-jitsu era muito violento. Como a gente falou, eu já devo ter falado aqui, tinha dedo no olho, golpe nos testículos, murro na traqueia. Agora, Floresto, vamos fazer uma análise aqui. Se a gente fosse fazer um combate aqui, o que seria mais rápido e eficiente? Eu te meter um ippon, um cravão, e tu iria ficar desnorteado, eu ficar me embolando com você. Jigoro Kano, ele era um cientista marcial. Então, pela lógica, a priori, ele sempre enfatizou o ippon shibu, o golpe perfeito. Caso eu aplicasse um golpe no meu adversário e ele não fosse perfeito, eu teria uma carta na manga. Ou seja, eu poderia ter outros recursos para neutralizar aquele adversário. Que, no caso, eu iria desenvolver o Neuasa. Bacana. Quer complementar? Eu acho que é assim. Sim, sim. Assim, ó, o Jigoro Kano teve 2 professores a princípio, né? Foi o Masatomo Iso, né? Hachinosuke Fukuda, e o Masatomo Iso, que era da escola Tenji Shioryu. Ou seja, era uma escola que era muito boa na parte em pé e na parte de Neuasa. Depois ele teve o mestre, né, o Tsunetoshi Kubo, que foi o que ficou mais tempo, inclusive, com ele, né? Ele ficou até em 1883. A primeira safra do Kodokan, no período que o Kano estava compilando, teve aula com o Likubo. Sim, ele ficou até 1683. Aí depois o Jigoro Kano até fala que o Jigoro Kano superou ele e tal, no Randori. Depois ele achou que não tinha mais necessidade dele ensinar o Jigoro Kano, porque o Jigoro Kano podia seguir seu caminho e tal. Né? Aí até fala que em 1884 vai surgir o termo Kodokan Judô, né, que fala, né? Que foi a partir daí que o Kodokan Judô tomou seu rumo. Cara, eu acho, assim, que essa parte de preferência em pé, ela se reflete à vontade do Jigoro Kano, de certa forma, entendeu? Não é que o judô era centralizado nele, não é isso, né? Mas é uma pergunta difícil, sabe? Difícil de responder. Né? Mas, Bruno, pelo que a gente vê das declarações dele, no caso, ele analisava aquilo ali de forma fria, né? Então, ele ia mais pela lógica. O que ele pudesse... Tanto é que ele, a priori, o cara, quando estava o tempo todo no chão, se tivesse múltiplos agressores, ficaria muito vulnerável. Então, ele via que se ele tivesse a possibilidade de resolver aquilo com eficiência de forma mais rápida, seria pela questão da parte de projeção. Caso ele não tivesse, o adversário anulasse, como aconteceu em vários duelos, em vários confrontos, ele teria esse segundo recurso, essa bala na agulha, que seria desenvolver o Neuasa. Exato. Assim, eu vejo assim, entendeu? E a parte dela é muito mais atrativa, né? É mais difícil, inclusive, né? Difícil. É complexo, né? Você demora para aprender a parte em pé. Bem mais do que a parte de Neuasa, né? Dizem até que você aprende mais rápido, né? Mas, assim, é basicamente isso, né? Eu acredito, assim, que se refletia muito na vontade do próprio Jigoro Kano, de alguma maneira, né? Mas, realmente, é uma pergunta difícil. Eu não saberia responder ao certo, né? Por que houve essa preferência? Haja vista que no Jujutsu havia uma preferência pela luta, a luta no solo, né? E o Kodokan reverteu esse processo. Foi contra a manada, o Jigoro Kano foi contra a manada. Exato, ele reverteu esse processo, né? Agora, basicamente é isso. Para mim, assim, nessa questão que em 1899, com essa questão da esportivização, da transformação em desporto, houve a necessidade de existir um padrão, porque existia uma instituição, Floresto, da Nippon Butokukai, que ela regulava as artes marciais no Japão. Então, para que houvesse a implantação dessas modalidades, inclusive nas escolas, nas instituições de ensino, houve um certo momento que houve a necessidade de ter um certo padrão. E eu creio que nesse ponto que foi o divisor de águas, porque Jigoro Kano presidiu esse conselho. Então, assim, eu creio que isso foi o divisor de águas. A partir dali,
eu creio que tenha mudado toda a cultura marcial naquela época, né? Assim, foi o marco zero. Sim, e só concluindo, porque assim, a Butokukai ela foi fundada em 1895, tá? Em 1899, houve a primeira regra, né, de competição, né, que foi quem presidiu foi o Jigoro Kano, e quem era o vice era o Totsuka, né? É o filho, né? Mas o pai, porque o pai já havia falecido. Inclusive, o Otaro Handa, que é do Dojo Handa, ele participou, entendeu? Então, a Butokukai tinha como padrão, vamos dizer assim, qual era a escola padrão de Jujutsu para Butokukai? Era o Kodokan Judô. Muitas escolas que, embora não fizesse parte do Kodokan, acabaram aderindo à metodologia prática do Kodokan, entendeu? E você vai ter um processo diferente no Japão, tá? Não no Ocidente, que é outra história. As escolas vão começar, de Jujutsu, vão começar a priorizar a parte em pé. Né? Por quê? Porque então, forte influência do Kodokan Judô, tá? Aí depois eles vão se desvincular, isso aí é outro processo. Mas é só lembrando, tem muitos que falam, por exemplo, do Dojo Handa, né? Como se fosse algo separado. Mas o Dojo Handa participou, era uma das escolas, né, que foram padronizadas pela Butokukai, entendeu? E quem usava como modelo principal era o Kodokan Judô, entendeu? Então, basicamente, o Kodokan Judô estava em todo o processo, toda a vanguarda do processo. Essa é a verdade. Beleza. Os homens sabem demais, gente. A gente está aqui só prestando atenção. Agora eu vou fazer uma pergunta. Conhecimento de vocês, essa daí acho que só vocês mesmos vão poder, vocês e lógico, os historiadores. A gente sabe que a árvore do jiu-jitsu brasileiro é o Maeda, o Conde Koma, e ele era judoca, né? Então, eu posso deduzir que o judô dele era focado mais na parte em pé? Ou eu estou errado? Com certeza. Com certeza. Na verdade, o Mitsui Maeda, ele era um judoca clássico pré-guerra, como o Bruno falou, da terceira geração do Kodokan, né? E o Maeda teve uma certa experiência na questão de ensino, porque se você for pesquisar a fundo, pelo que se tem registrado do Maeda, a única outra arte marcial que ele teve assim, um certo desenvolvimento foi o sumô, certo? A base, se a gente for olhar, e ele teve uma pequena experiência num clube de jiu-jitsu, que inclusive o professor dele foi o Sakujiro Yokohama, se eu tô enganado, né, Bruno? É o Sakujiro Yokohama que foi o professor? Não, ele praticou sumô, né? A arte marcial de origem. Há até um certo preconceito, né? O sumô. Isso. As pessoas acham que o sumô é só essa arte marcial que a gente vê agora. Mas, na verdade, é um sistema completo, tá? Sofisticado de luta em pé, tá? Era muito sofisticado. Então, o Maeda, ele começa a praticar sumô, depois ele pratica, acho que menos de um ano, jiu-jitsu, tá? Mas é uma escola ali, e depois ele vai para o Kodokan, depois ele vai praticar jujutsu, que na verdade era jujutsu, mas era judô, num dojo de uma escola chamada Tokyo Semogako. Era um dojo comum, né? Quem era o professor dele era o Sakujiro Yokoyama. Então, quem foi o primeiro professor do Maeda, na verdade, foi o Sakujiro Yokoyama. Tá? E em 1897, acho que é 1897, ele vai para o Kodokan, né? Isso. Ele chega lá e já vence os judocas, porque ele já tinha um conhecimento em pé, por causa do sumô. Tinha a base do sumô. Sim. E aí existe até, Floresta, uma falsa ideia de que o Maeda, quando saiu do Kodokan, ele era especialista em Neoazá. Isso não existe, na verdade não. Né? Se você pegar o livro dele, de 1912, ele fala que ele não praticava Neoazá no Kodokan, que ele começou a praticar quando ele chegou no Ocidente e começou, vamos usar uma palavra aqui bem atual, tomar sufoco do pessoal do Ketsten, dos caras da Greco-Romana, tá? Então existia... O Gustavo falou aí, o Gustavo. Sim, ele deu, que era na Uaceta, era uma espécie de curso preparatório, né? E aí ele treinou lá com o Sakujiro Yokoyama. Mas assim, aí a galera acha que ele era bom, ele era especialista em Neoazá. Na verdade, foi a necessidade dele no Ocidente
que fez ele querer praticar Neuazá. Ele foi enfrentando a galera boa de CatScan. Agora, Floresta, agora tu imagina tu chegar no Ocidente, tu pequeno, Maeda é um cara de 1,60, 1,64, ver um adversário com 1,85, com um colã ou de sunga, como é que tu vai fazer o Kumbicataiá, a pegada não tem pano? Já matou o jogo do cara. Ou seja, o que é que ele tinha que fazer? Ele tinha que desenvolver o recurso dele, seria no chão. Não tinha como. Agora sim. Agora, claro que ele usa uma hipérbole ali, né? A gente não pode tirar... Ele fala que ele não treinava Neuazá, né? Acho que é um exagero ali, digamos, né? Claro que ele treinava, né? Pô, ele treinou com o Sakujiro Yokoyama, né? Nesses dojo formal aí. Em 1991, ele já era um dos 3 pilares do Kodokan, entendeu? Ele era considerado um dos grandes judokas do Kodokan, né? Eu acho que ele era terceiro dan. Acho que ele dava aula na Universidade de Waseda, ele dava aula na Gakushui, na Kotoshi Hangako, na Ichiko, ou seja, era um cara que quando ele vai para o Ocidente, ele já tinha um conhecimento muito grande de judô, inclusive dando aula. Dando aula, entendeu? Então não é que ele chegou no Ocidente, ele não sabia nada de Neuazá, não é isso, né? Mas ele teve que se atualizar, né? Porque ele teve problemas, né, no Ocidente, né? Principalmente na América, ali, quando ele começou a praticar a cat, né? Então, na verdade, o Maeda nem é considerado um dos grandes Neuazá do Kodokan. Nem é considerado. Pouco se fala, né? Você pode falar depois, pós-Kodokan, depois que ele sai do Kodokan. Mas aí ele absorve várias coisas ali, né, cara? Então, assim, é muito difícil, tá, dizer assim, ele não treinava Neuazá, não é isso. Mas ele não era um especialista de Neuazá. Quando ele, na época de Kodokan, ele vai ficar especialista em Neuazá, podemos dizer, lá para a parte de... Ele vai para o Ocidente. Aí ele vai, inclusive, ele disputa até campeonato de CatScan. Não é isso, Luiz? Ele participa até de campeonato de CatScan. Então, na verdade, ele tinha como preferência a luta em pé, e depois ele se especializou na parte de Neuazá, fazendo um misto ali de judô, cat, greco-romana. Então, basicamente é isso, entendeu? Então, ele era um cara focado na parte de pé, e depois na parte de Neuazá. E aproveitando nesse gancho que está se falando da questão do Neuazá do Maeda, a gente tem que destacar, porque se criam muitas lendas. Porque o judô do Maeda era o Kosen Judô. Porque o Maeda era do Jujutsu. Vamos pegar aqui uma questão, fazer uma linha cronológica. Quando o Maeda saiu do Japão, o que a gente conhece como Kosen Judô, que é, no caso, a linha de pesquisa do Bruno, não tinha iniciado, que é justamente essa vertente que dava ênfase ao Neuazá, à luta de solo. Então a gente já derruba esse mito. Outra questão, pelas próprias declarações do Maeda, tem uma declaração dele de 1935 aqui, todas as declarações dele ele afirma: sou aluno do Kodokan. Inclusive, na época, a grafia era diferente, era eu não sei pronunciar corretamente, Kodokiai. Não era Kodokan. Que tem no jornal, Bruno, que tem inclusive naquele livro dele lá, de 1935. Kodokian. Muda. Eu não me falhou a memória agora, eu não vou saber falar a pronúncia correta. Sim. Então, essa correlação que fazem do Kosen Judô com o Maeda é justamente aquela falsa ideia que eu havia falado, que ele era um especialista de Neuazá. Logo, ele não pode ser do Kodokan, entendeu? Porque o Kodokan tinha uma preferência pela luta em pé, entendeu? Então a galera faz essa associação, né? Mas, na verdade, está totalmente errado, né? O Kosen Judô, você consegue refutar isso na parte cronológica, ponto. O Maeda saiu do Japão, né, em 1904, não foi? 1905, né? 1905. Já estava nos Estados Unidos, isso. O primeiro Kosei Kaikai foi realizado em 1914. Então é bem diferente a data, né? Gente, só cortando vocês... Quase uma década. Cortando vocês um minuto raciocínio, porque a próxima pergunta já vai entrar justamente nessa parte da Kodokan, e aí eu acho que aí, eu fazendo essa pergunta, vocês já estão entrando no assunto e já vão poder destrinchar melhor. Só que eu vou fazer uma pergunta antes, que foi feita aqui pelo
Henrico, FSB. Os irmãos Ono eram praticantes do Kosen Judô? Olha, eu vou até falar. Deixa mais tarde, deixa para mais tarde. Floresta, a gente vai falar sobre isso, Não, mas eu vou falar deixa... aqui, eu vou responder aqui. Eu vou fazer um jabazinho aqui. Eu fiz até um Budocast com o Gustavo, é um amigo aí, é um grande pesquisador, né? Sabe muito de jiu-jitsu. Ele conhece de Kosen Judô também, ele entende bastante. Ele fica com essa paranoia de escola, igual eu. Escolas do Kosen Judô. Ele entende, ele fala bem minha língua, entendeu? Então, nós fizemos um Budocast, não sei se já saiu, que é sobre os irmãos Ono, tá? E o que eu posso dizer? Os irmãos Ono treinaram, o mais velho, né, o Yasushi Ono, treinou com o Kanemitsu Yaitibi, que foi um dos grandes mestres do Kosen Judô, né? Não dá, assim, existem 3 formas que nós podemos caracterizar a pessoa que fez parte do Kosen Judô, né? Os que participaram ativamente do torneio oficial, do Kosei Taikai, não é o caso ele, né? Os que não participaram do torneio oficial, mas participaram dos torneios secundários. Há uma discussão aí que talvez eles possam ter disputado pela Genbukan, o Ono, né? Algum tipo de torneio lá em Okayama, nas regras do Kosen. Mas é uma coisa assim, não dá pra gente saber. E o terceiro é você ter treinado com um mestre do Kosen Judô, que é o caso do Ono. Ou seja, ele gravita entre as 2 opções, a segunda ou a terceira. O certo que eu posso dizer, ele é o cara, ele é a pessoa do jiu-jitsu, do judô, do jiu-jitsu, né, que ele fez parte do jiu-jitsu, né, mais próxima do Kosen Judô, tá? Desses grandes mestres que fizeram parte, que vieram para cá, Takeo Yano, Gel Omori, o Ono, se nós pudéssemos falar, quem está mais próximo do Kosen Judô é o Yasushi Ono, tá? Mas ele não participou do torneio oficial, então ele não é um Kosen Judoka diretamente. Tipo Masahiko Kimura. Masahiko Kimura é um judoka que competiu 2 vezes, né? Em 1936 e 1937. Outro contato que a gente também foi com o Kotani, que era um judoca do Kodokan, que inclusive ele teve no Brasil em 1939, teve o contato com a família Grace, ele também teve uma temporada no Kosen Judô. Sim. Sumiu Kotani, lutou, ele foi o professor auxiliar, né, numa escola de Kosen Judô, em 1927 até 1929. Inclusive ele fala que foi a época que ele mais treinou no Newaza, né? Ou seja, ele era um cara muito experimentado, né? E era muito bom na parte de pé, muito bom na parte de solo, muito bom na parte de Atemiwaza, Goshijutsu, era um cara completo, né? Inclusive, ele teve até uma aproximação aí com o mestre Hélio Gracie, né? Então, eles, acho que foi em 1939, né? Isso aí não é da minha alçada de pesquisa, tá? Eu tô só... Na verdade, Floresta, é que aqui teve um torneio, aqui teve a fundação da Jukendo, que foi quando completou, salvo engano, 25 anos da primeira imigração japonesa, que ocorreu em 1908, que era uma federação que cuidava do judô e do kendo. E teve o 7º torneio, que ocorreu em 1939, veio alguns representantes do Japão. Entre eles estava o Kotani e o Sato. E, pelo que eu encontrei, já tinha até trocado essa figurinha com o Bruno, mas isso é uma coisa que é divulgada no meio, essa galera da comunidade que pesquisa tem conhecimento disso. O Hélio já estava aposentado, foi o único brasileiro que chegou a participar desse torneio, né? Que foi o 7º torneio, e que o vencedor desse torneio, eu não sei dizer a questão de como ficou a questão de colocação, mas o que eu encontrei nos jornais da época foi o Kimura, não é o Masahiko. Acredito eu, né? Pronto. Agora, fazer uma pergunta. Se a Kodokan tinha preferência pela luta em pé, em que momento o judô evoluiu o Newaza? Qual dos dois? Vai falar, Luiz? Bom, não. Assim, o Kodokan sempre foi claro que ele teve essa preferência em pé, mas a priori a gente pode dizer que o ponto de inflexão da mudança do desenvolvimento do Kosen Judô, que se iniciou em 1914,
porém ocorreu uma divergência política, vamos dizer assim, diante dos acontecimentos, o rumo que as competições começaram a tomar. Porque o que aconteceu? Foi presenciado um judoca fazendo um Rikikomi, que é justamente puxando seu adversário direto para a guarda. Aquilo desagradou muito. Além da quantidade de resultados, quando se tinha dos judocas tradicionais e com os judocas que estavam treinando naquele perfil de regras. No caso, a galera do Kosen, vamos dizer assim, porque até então não há essa separação. Então, a partir do momento que os judocas passaram a usar como estratégia puxar para o solo e finalizar, isso começou a incomodar. Então, em 1924, houve uma união do Kodokan com a Dainippon Butokukai. As duas instituições tentaram restringir esse estilo de puxar direto para o solo. E foi esse momento que ocorreu, vamos dizer, a emancipação do que seria o Kosen. Ele passou a atuar de forma independente. Quer falar, Bruno? Só me repete, por favor, a pergunta que eu esqueci. Se o Budokan tinha preferência Kosen do Kodokan, pô. Perdão. Se o Kodokan tinha preferência pela luta em pé, em qual momento o judô evoluiu o Newaza? Aí vou voltar de novo para aquela história de separar, né? Já a terceira separação que eu faço. Não, o que acontece? O Kodokan, ele seguiu o próprio caminho dele, né? Como o Luiz falou, tá? O processo de separação do Kosei Judô do Kodokan Judô, ele começa a partir, na verdade, de 1918, tá? Ele vai de 1918 até 1924, quando há a unificação da Butokukai com o Kodokan, cujo objetivo é combater o Kosei Judô. O que é combater o Kosei Judô? É porque o Jigoro Kano, a organização era contra o Newaza? Não. Era a forma de praticá-lo, ou seja, usando o Rikikomi. É a tal famosa puxada para a guarda, que hoje a galera do Jiu-Jitsu adora, né? Vamos puxar para a guarda. Então, isso já era feito há muitos anos atrás. Mas, Bruno, eu gosto de falar da questão de 1914, porque foi o início do Kosen, isoladamente. Sim. E teve todas as polêmicas que começaram em 1918, que você sabe que Oda Tsunetani fez frente a Jigoro Kano. Sim, então, mas ali assim, começou a estremecer, né? Sim, o Kosei Taikai, o primeiro Kosei Taikai foi dia 29 de dezembro de 1914. Tá? Em 1914 já houve uma certa vontade de praticar Newaza, né? Não era total. Em 1915 já houve um vislumbre. Em 1916 tornou-se algo perceptível. Os judocas já estavam começando a preferir a parte de Newaza. Mas não havia o puxar para a guarda, né? O puxar para a guarda vai acontecer a partir de 1918. Ainda há uma certa dúvida se foi o Oda Tsunetani que começou, através dos alunos dele, a fazer essa característica de puxar para a guarda. Tá? Isso não é uma coisa inventada no Kosei Judô, é importante frisar isso. Nas regras de 1899, o próprio Jigoro Kano quis tirar essa parte de puxar para a guarda. Não utilizava o termo Rikikomi, né? Mas lá deixa bem claro que o puxar para a guarda incomodava ele. Era o que o Tanabe fazia algumas vezes. Tá? Então isso não é criado no Kosei Judô. Mas foi e o próprio Nakamura Hansoke já fazia isso. Sim. Esse negócio de puxar para a guarda, né, é uma coisa que vem do Jujutsu e depois entra para o Judô. Mas quem fez melhor isso foi o Kosei Judô. Tá? Então foi a partir de 1918, quando o Oda Tsunetani leva os seus alunos, faixas brancas, da Ninko. Vou usar aqui o termo, né, porque as expressões da escola é bem difícil, né? Então, assim, a Ninko, que seria a segunda escola secundária de Sendai, né, lutou contra a escola Ichiko, primeira escola de Tóquio, né? Inclusive, o Jigoro Kano assistiu essa competição. Tá? Ele viu os judocas do Oda usar a parte de Newaza, o Rikikomi, puxar para a guarda. Imagina o Jigoro Kano sentado numa cadeira e ver uma situação... ver o pessoal puxar para a guarda. Cara. Imagina. Tu tá bagunçando tudo, Oda. Quer dizer... Inclusive... Resultado, os faixas brancas venceram os faixas pretas. Né? Os menos graduados
usando o Rikikomi, puxando para a guarda, conseguiram neutralizar os faixas pretas, que eram muito bons na parte em pé. Né? Floresto, o Jigoro Kano, desculpa de interromper, o Jigoro Kano ficou tão enfurecido que ele chegou e, tipo assim, chamou o Oda na razão, no quartinho, né? Vem cá. Não, tô brincando. Houve uma troca de farpas públicas, né? Houve uma troca de farpas públicas e ele até falou assim, Oda, se o teu adversário for chutar a tua cara, o que tu vai fazer? Aí o Oda pegou e falou, professor, eu tenho certeza que no solo meu oponente não vai conseguir me atacar, não vai conseguir chutar meu rosto. Ou seja, ele tinha tanta convicção no chão dele que ele poderia neutralizar o jogo do adversário que não importava. Então, assim, ele começou a afrontar. E foi aquilo que, aquela citação que o Bruno falou no início da nossa live, que o que incomodava o Oda é porque o padrão do Kodokan era iniciar em pé, e para ele, o judoca tinha que ter o livre-arbítrio. Se ele achasse conveniente puxar logo o adversário para o solo, ele poderia aderir a esse tipo de estratégia. E isso incomodou. Ele foi o cara que revolucionou, isso incomodou. E Jigoro Kano, desde aí que começou a birra entre, vamos dizer assim, talvez foi o início da perseguição do uso do Newaza. Vamos colocar dessa forma. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu sei muito dessa história, mas eu vou deixar para uma outra live para falar só sobre Kosei Judô, tá? Eu vou me segurar, a vontade de falar é grande aqui, mas eu vou segurar. Assim, existem datas específicas, eu só vou falar de datas aqui. Vou colocar 1914, porque é quando começa o Kosei Judô, é justo, realmente. Vou colocar 1914. Então, 1914, 1918, o Marco Zero. 1914, 1918, 1920 e 1922. Uma outra oportunidade oculta essas datas, o que ocorreu, tá? Que foram disputas que o Kodokan foram derrotados. Os judocas do Kosei Judô na parte de Newaza. Aí eu vou explicar. A Butokukai tinha um judô diferente do Kodokan? Não. Tudo era Kodokan Judô, tá? Quem ensinava na Butokukai era o Hajime Zogai, Shuchi Nagaoka e Shotaro Tabata. Ou seja, todos os alunos do Jigoro Kano, tá? O que acontecia é que a Butokukai e a Budo Semugako, eles estavam muito próximos do Kosei Judô. Por que estavam próximos do Kosei Judô? Porque o torneio era no Butokuden de Kyoto. Ou seja, eles não faziam parte do Kosei Judô, mas eles se retroalimentavam das técnicas, entende? Eu não faço parte do Kosei Judô, mas eu vou aprender o que eles sabem e vou jogar no meu jogo. Então, basicamente, é isso que eles faziam. Por isso que é um erro muito grande, é associar Butokukai com o Kosei Judô. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Floresto, é uma coisa, não tem nada a ver com Kosei Judô. Bruno, e a gente também tem que contextualizar que foi graças a esse cenário competitivo, esse ambiente, que algumas técnicas que ganharam bastante força aqui no Brasil, como o Sakakujime Senkaku Gatame, que é o famoso triângulo, foi desenvolvido nesse ambiente competitivo, justamente nesse período. Sim. Como eu falei, esse tema do Kosei Judô é o que eu mais gosto, né? Mas eu vou segurar e vou deixar para uma próxima live. Vou falar só sobre Kosei Judô, aí eu falo aqui à vontade. Eu fico de cara como é que vocês gravam esses nomes todos e essas nomenclaturas em japonês. O dia que eu gravei o nome dos 21 filhos do grande mestre Carlos, eu já achei que eu era o cara, né? Vendo vocês aí falando, meu Deus, é realmente uma aula, parabéns mesmo. Eu vou até ler a pergunta do Ian Bering, né? Um membro da família lendária, né? Que é a família Bering, não precisa de falar nada, né? Uma família que o próprio nome Bering se confunde com a própria história do jiu-jitsu aqui no Brasil. Uma honra ter ele aqui com a gente. Com certeza. Vou perguntar para ele. Ele fez a pergunta: o objetivo principal era a finalização? Para aí, Bruno. Calma. Não, ele está falando do Kosei Judô. Isso. Não, haviam duas formas de você ganhar no Kosei Judô, que era a parte de imobilização, né, o Saitomi Waza, e a parte de finalização, né? Existiam essas duas formas. Acontece que os judocas do Kosei Judô, eles eram muito objetivos, né? Eles vinham para finalizar, tá? Eles não eram judocas
que gostavam de amarrar a luta. Por quê? Porque o formato da competição, a gente fala assim, kati no kishiai. Ou seja, você ganha e permanece no dojo para lutar com outro judoca. Você não tem como enrolar na luta, entendeu? E era por equipe, era por equipe. Gente, só um minuto, depois você continua o raciocínio, é porque o grande Elton Silva, nosso amigo, entrou aqui na live, está assistindo, só que ele falou assim, tá sem som, aí quem tiver na live também tiver, nós três, o som tá saindo o som de nós três bom para todo mundo? Eu tô ouvindo vocês dois, normal. É só porque o Elton falou aqui. Aumenta o som aí, Elton. Bruno, continua aí, agora Bruno. Relembrando, já que o Ian fez essa pergunta da questão da parte de competição, se dava ênfase na finalização, tem um caso muito engraçado que talvez vocês não saibam, o Masahiko Kimura, né, que participou do Kosen Judô, ele declara que o nível dos competidores na parte de Newaza era tão sofisticado que teve algumas ocasiões, teve um caso que ele teve que aplicar um Osotogari, porque ele não tinha condição de continuar o combate na parte de solo. Então, dessa forma, ele conseguiu conquistar a vitória, né? Ô, Bruno, é o celular do Elton que não presta. Conclui a pergunta do Ian, que eu acabei te interrompendo para ver esse negócio do som. Então, assim, o formato da competição era kati no kishiai, ou seja, você ganha uma luta e permanece no shiajo para lutar com outro judoca. Ou seja, são 15 judocas por equipe. Se você vencer todas as lutas, tu vai lutar com os 15. Claro que é impossível, né? O máximo que foi registrado foi um judoca vencer 5 judocas, né? Em seguidas, assim. Mas, assim, então eles tinham como característica lutar rápido para finalizar. Tá? Eles eram muito objetivos. Eles pegavam o javinho passando a guarda, metendo o joelho na barriga, mas eles tinham como característica puxar para a guarda, o tal do Rikikomi que irritava os Jigokan. Então eles puxavam para a guarda, pulavam no triângulo, eles pulavam na guarda, eles faziam muito parecido com o jiu-jitsu brasileiro, tá? Essa forma moderna de lutar, puxando para a guarda, pulando no triângulo, pulando no Jujigatame. Então eles eram muito, assim, objetivos, tá? Guardando a riva. O Nanate Judô, que é outra coisa que a gente pode falar depois, que o pessoal confunde Nanate Judô com Kosei Judô, que não tem nada a ver, tá? Existe ali uma correlação pequena, mas não é. Nanate Judô é Nanate Judô, Kosei Judô é Kosei Judô. O Nanate Judô não, ele ficou muito mais reativo. Né? Você luta com 15 judocas, por exemplo, né? São 15 judocas por equipes, mas ele ficou muito reativo, né? Que é uma palavra que o pessoal gosta de usar muito no futebol. Era um judô que eles desenrolam muito, né? Então ficou muito limitado. O pessoal do Kosei Judô, não. É aquela história do futebol. Na década de 80, 90, os jogadores de futebol eram melhor do que os de hoje. Todo mundo fala, né? Quem não gostava de ver a galera dos times jogarem, que era muito... A mesma coisa no Kosei Judô. O pessoal era muito melhor na parte de finalização. Eles tinham um bom newaza. Eles eram muito objetivos. Então, para responder o amigo, basicamente isso. Eles eram objetivos. Bacana. Sem firula. Bacana. Pode falar. Não, tem uma pergunta que o Ian Berry que está fazendo ali. Ele mandou aqui, o Ian mandou outra pergunta. Tem alguma técnica que era mais usada para finalizar? Qual que era o tipo de qual tipo de finalização era mais usada na época? Cara, assim, ó, como eles tinham como característica puxar para guarda, fazendo guarda, eles usavam muito o armlock. Eu vou usar os termos em abrasileirada, vamos dizer assim, a brasileiro para a galera entender, né? Que é o Jujigatame, o triângulo, que é o Sankaku Jime. Eles usavam muito Sankaku Jime pulando na guarda, é o Tobi Sankaku Jime, o Tobi Jujime pulando no armlock, entendeu? Eles finalizavam muito de Kimura, raspavam muito. É muito parecido com o jiu-jitsu brasileiro, muito, né? Que pese o nível, né? Que hoje o nível técnico é muito maior, né? Mas era bem parecido assim. Então eles tinham como característica. O Sankaku Jime era uma técnica clássica, né? Quem fosse do Kosei Judô não soubesse usar o Sankaku Jime, tanto que quem trouxe o Sankaku Jime para o Brasil foi os irmãos Ono, né? O Yasuichi Ono. Por que ele trouxe? Porque ele estava muito próximo do Kosei Judô, entendeu? Então, para te ver como ele estava muito próximo. Então, as pessoas que tinham conhecimento no Sankaku Jime era uma técnica clássica. Só que o Sankaku Jime nasceu em 1921 e 1922, tá?
Esse é o processo. Eu até fiz um Budocast, de novo, falando do Budocast, sobre o triângulo do Gustavo, onde a gente contou um pouco lá, destrinchou um pouco a história do Sankaku Jime, tá? Mas existiam várias formas de finalizar. Mas geralmente era puxando para a guarda. Aí você pode imaginar aí, estrangulamento, finalização de braço, de pescoço, tá? Basicamente é isso, é a parte de guarda. Eu vou deixar até aproveitar que o Ian está aí, fazer o convite para fazer uma live com ele, que eu tive a honra de entrevistar o grande mestre Flávio e o mestre Silvio algumas vezes, seria uma honra entrevistá-lo, fica aí o convite ao vivo. Fazer a outra pergunta, qual era a diferença do Neoasa, da Kodokan e o Kosen Judô? É o que a gente estava falando, Floresta. Foi o que deu seguimento a essa explanação todinha. Não, mas se quiserem falar outras perguntas, até porque teve uma outra pergunta que é um tema que não tem fim, quer ver? Ó? Teve uma outra pergunta aqui, que foi até do Ian. Pouco estrangulamento de gola, então. Não, tinha muito. Coxa de meia? Tinha muito. Havia chaves de pé no Kosen Judô? Então, assim, dá uma nova destrinchada para ficar bem claro a diferença dos dois. Assim, existiam algumas técnicas de chave de perna, por exemplo, que inclusive uma muito conhecida, que é a Risa Jujigatan, o Risa, né, que o Kanemitsu trouxe para o Kosen Judô. Aquela foto que eu postei. Tem aquela foto que eu postei lá, ele aplicando. Ela foi proibida. Exato, ela foi proibida. Havia espaço para esse tipo de chave de perna, mas depois foi proibida a partir de 1922. Agora que o Ian falou sobre estrangulamento de gola, né, ele tinha muito. Namin Jujime, Jaku Jujime, Kata Jujime, Okuri Jujime, todos esses estrangulamentos que nós temos, eu gosto de fazer bastante também, tinha no Kosen Judô, eles pegavam bastante, estrangulavam muito, inclusive. Inclusive esse negócio de girar o pulso, que é uma característica do jiu-jitsu, né, que o grande mestre Hélio fazia, né, no Kosen Judô se fazia também, se estrangulava girando o pulso. Tá? Também tinha muito essa parte de estrangulamento também. Bacana. Tem algumas perguntas que ficam repetitivas, que a gente criou umas pautas, né? E vocês são muito eloquentes, aí vocês acabam que fazem aí acaba, mas fica bom que dá mais ênfase ainda. Agora, em qual momento o Gracie Jiu-Jitsu teve algum contato direto com o Neoasa da Kodokan Judô pós-Maeda? Floresta, eu acredito que, assim, no meio a gente falou tanta coisa, você falou assim, Kosen Judô, pessoas que influenciaram, eu citei uma delas, que foi o Kotani, né, que o Bruno falou, inclusive, do Kotani, que ele foi um cara bastante experimentado, foi um cara que teve uma atuação de média 2 anos no Kosen Judô, que eu falei que ele veio para esse torneio, o 7º torneio da Jukendo em 1939. Então, ali, de fato, o grande mestre Hélio Gracie teve um contato direto com o Kotani, inclusive, numa das declarações dele, junto com o Mário Botelho de Miranda, que ele elogia que ele nunca tinha visto adversários, oponentes, lutadores como Sato e Kotani com tanto refinamento técnico. Né? Ele elogia, ele tece elogios. Então, acredito, até se você fizer uma comparação das fotos do grande mestre na década de 30, isso aqui é uma coisa minha. E você olhar ele já na década de 40, década de 50, você vê que o mestre Hélio está totalmente diferente. Tem algumas demonstrações do grande mestre Hélio com o mestre Pedreira Maitera que você pode ver visivelmente o conhecimento técnico que ele tem da parte tanto em pé quanto do chão. Então pode-se dizer que com certeza teve alguma influência, porque o jiu-jitsu brasileiro, na verdade, foi uma construção coletiva e eles beberam de várias fontes, mas um dos momentos, com certeza, cruciais foram esses, e sem falar que naquela época eles tiveram contato com Geo Amore, Taquiano, os próprios irmãos Onos, então, com certeza, o que ele pôde absorver quando ele teve alguma experiência com essa galera, ele assimilou, né? Na verdade, né, o grande representante do judô da época, brasileiro, era o Hélio Gracie, o mestre Hélio Gracie. Né? Poucas pessoas
sabem disso, mas o grande Eu não, representante eu não queria nem entrar nesse detalhe, mas... não era o mestre com Hélio Gracie, certeza. né? Ele estava muito próximo deles, né? Ele, tanto que o pessoal procurou, né? Ele estava próximo desses mestres do Kodokan Judô, né? Pô, ele chegou a treinar com o Kotani, né, cara? Quer dizer, fez apresentações, né? Ele chegou a Floresto, ele graduou-se, não foi? pois Né? tu olha o livro Gracie Jiu-Jitsu, aquele livro bonito, acho que foi o mestre Horan que publicou, tem uma foto, depois eu te mando, o Hélio Gracie de Judogi, uma faixa preta com os kanji, ali é visível que aquela faixa ali, com certeza foi nesse momento que ele fez esse intercâmbio aí com essa galera. Eu acho que foi muito importante, né? Esse intercâmbio, né, para ele, principalmente para a parte em pé dele, né? A parte de Nagewaza, Tachiwaza, né? Então, não sou eu que diz, porque eu não tenho muito conhecimento nesse tema, tá? Então, não é da minha alçada, então eu tenho que falar de forma bem superficial. Floresto, eu não domino esse tema, mas eu já ouvi de pesquisadores. A gente também tem que olhar isso. Floresto também teve a questão da luta, a própria luta do mestre Hélio com o Kato, com o Kato. Você olha toda a plasticidade, a forma como ele faz o kumikata, a projeção que ele aplica. Então ali a gente vê que ele não era um cara assim. Atualmente tem bastante material, vídeo, depois eu vou postar na minha página, do mestre Hélio. Tem uma demonstração muito bonita dele com o grande mestre Pedro Emetério, salvo engano é no Ceará, que ele aplica Shi, Ultimata, Randegoshi. Gustavo, eu não sei, mas eu acho que o mestre Hélio é o único que foi graduado, né? A faixa preta mesmo, né? De judô, assim, do pessoal, né? Dos pioneiros do jiu-jitsu, né? Pela Jukendo, né? Ele pegou o segundo dan da Jukendo. Então ele teve... Porque, na verdade, eles gostam de enfatizar na matéria que ele era o único que estava com a ATUP. Né? Eles enfatizam, né? E ele fala que ele já estava aposentado, que ele tinha esse desejo de competir na Jukendo, porém ele tinha receio de aplicar alguma técnica ilícita, porque, ou seja, naquela época já estava ocorrendo uma padronização. Foi o período que a galera começou a chamar o pessoal, vamos dizer assim, que o judô estava, vamos dizer assim, não tinha nenhuma entidade que regulasse a metodologia de ensino do judô aqui no Brasil. Então, quando ocorreu isso, com certeza o mestre Hélio ele é bem objetivo, o receio dele. E ele assim, competiu, né? Assim, Floresto, quem conhece muito disso, assim, eu não domino todos os temas, né? A minha seara de pesquisa é judô, um pouco de jiu-jitsu e kosei judô. Né? Isso eu posso ser um pouco... Eu sei bastante de kosei judô, né? Eu estudo muito. Mas quem conhece muito essa parte de Jukendo é o Gustavo, né? O Budocast, né? Então ele é um cara que conhece muito. Se quiser um dia falar com ele sobre esse tema específico do mestre Hélio Gracie, é muito interessante. Só chamar ele que ele arrebenta, sabe tudo. Não, vai ser bacana. Até aproveitando, ele está participando aqui direto. Budocast é uma página uma página igual vocês têm também sobre estudos de arte marcial, ou é um podcast, alguma coisa no YouTube, assim? Isso. É um podcast, né, que é sobre Budocast, é Budô, ou seja, ele fala de várias artes marciais, né, mais associadas ao Gendai Budô, que são artes marciais criadas no pós-restauração Meiji, né, e é muito bom. Lá tem sobre Aikido, não sei se tem sobre Karatê, acho que tem sobre Jiu-Jitsu, sobre Jiu-Jitsu brasileiro. Então ele fala bastante. Engraçado que eu sou associado muito ao Budocast, né? Mas eu não faço parte do Budocast. A galera pergunta, é verdade. Mas então tem a gente troca figurinha. Mas tem o canal no YouTube? Tem canal, tem tudo. Sabe muito, essa parte... Ele já publicou até artigos sobre Jukendo. Então ele é a pessoa certa para falar sobre esse tema, entendeu? Então bacana o pessoal seguir a página Budocast, em vez de cast com C, é com K, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Isso, Budocast. E no YouTube, canal Budocast com K. Realmente, para quem gosta aí de história da luta, então, só de vocês dois estarem falando, eu já assino embaixo e recomendo. E depois vou conversar com o Gustavo também, seria uma honra fazer algum material aqui com ele e aprender a absorver esse conhecimento. Fazer uma pergunta aqui do Henrico. O mestre Ryuzo Ogawa era do Jujutsu ou do Judô Kodokan?
Bom, mestre Rizogawa, eu mandei até um certificado, tu recebeu aquele certificado que eu te mandei essa semana, né? A priori, ele foi resistência. Pelo que indica pelas declarações dele, ele não pertencia ao Kodokan. Ele não pertencia ao Kodokan. Exato, mas assim, o que é que acontece? Eu vou tentar dar um exemplo aqui de uma escola que não tem nada a ver com o Ogawa, só para vocês entenderem. Quando a Butokukai, eu já repeti isso em vários lugares, né? Parece que eu tenho até gravado na minha mente isso. Quando a Butokukai, quando foi construída a Butokukai em 1895, né, ela criou satélites em várias prefeituras do Japão, tá? E praticava Jujutsu em sintonia com o Judô. Uma escola, por exemplo, Kituryu Nodaha, que não é o Kituryu do Jigoro Kano, que o Jigoro Kano era da Kituryu Takenaka-ha. É uma escola, e o do Kituryu Nodaha, é outra variação, tá? É outra do Nagaoka, é do Nagaoka, né? Isso, o Nagaoka era de Okayama. De tanto eles praticarem juntos, houve uma fusão entre essas escolas de Jiu-Jitsu e Judô, tá? E muitos mestres que foram graduados, seus títulos de shogo, foram graduados pela Butokukai ou pelo Kodokan em Judô, e não pela escola, tá? Então, muitos achavam que treinavam Jiu-Jitsu, mas na verdade estavam treinando Judô. Que é o caso dos irmãos Ono também, que quando eles vêm para o Brasil e falam que treinavam Jiu-Jitsu, Kituryu ou Jiu-Jitsu do Kanemitsu, na verdade eles não estavam praticando Jiu-Jitsu, estavam praticando Judô. Eles poderiam até imaginar que estavam treinando Judô, mas Jiu-Jitsu era Jiu-Jitsu com verniz de Judô. Então, basicamente, esse processo aconteceu com o Ogawa. Por isso que ele conhecia muito o Judô, entendeu? Mas ele é o único, se eu não me engano, tá? Eu não conheço bem sobre ele, ele é o único desses que vieram para o Brasil que realmente não tinha ligação direta com o Kodokan. O resto, tudo tinha ligação direta e indireta com o Kodokan. Ele é o único que deriva realmente de uma escola de Jiu-Jitsu. Bacana. Agora eu vou fazer as duas perguntas finais. Eu acho que essa daqui, até a gente, em algum momento, as explanações que vocês dão com bastante ênfase, talvez vocês até entraram um pouco nela, mas acho que não foi com tanta... vocês não falaram diretamente sobre isso. Por que no pós-guerra o judô deu ênfase na luta em pé? Floresto, como você falou, pelo tudo que já foi dito, essa polêmica que começou a existir nesse período que houve o desmembramento, quando houve a unificação tanto da Dainippon Butokukai junto ao Kodokan para restringir o excesso de Neuasa ou até o próprio Rikikomi, né? Eu acredito que isso foi uma coisa que repercutiu e influenciou no pós-guerra. Mas essa data seria assim, vamos colocar assim, 1919, algo... Qual que seria uma data X que a gente pode fazer essa divisão? A partir desse momento, o judô praticamente deu ênfase na parte em pé. Seria qual o ano, assim, 1900 e... Eu não entendi. A gente pode voltar no começo da primeira pergunta. O Kodokan sempre teve uma preferência pela luta em pé, né? Já entramos em acordo aqui. Mas nunca, não negligenciou totalmente a parte de Neuasa. Embora os próprios mestres do Kosei Judô critiquem o Kodokan, tá? Mas no pós-guerra, o Kodokan, ele teve um viés, né, muito acentuado para a parte de luta em pé, né? Algumas pessoas falam que esse ranço do Kodokan, pela parte de Neuasa, tem um pouco de influência do Kosei Judô, outros falam que não tem nada a ver. É como eu te falei, é difícil até determinar isso. O certo é que o processo de esportivização do judô, né, ele começa, na verdade, muito se fala que o judô olímpico foi o processo de esportivização do judô, não é verdade. O processo de esportivização do judô começou em 1918, através do Kosei Judô. Tá? O processo prematuro do judô foi através do Kosei Judô. Né? E o judô esportivo pós-guerra, aí é o judô olímpico. Aí sim houve uma preferência, né? Inclusive, eles tentaram, houve um foco de resistência ali, quando eles começaram a perder para os russos e para o pessoal do Sambo, né? Por exemplo, Isao Kano, que é dito aí como o melhor lutador de Neuasa do Japão. Ele é um judoca Kosen. Falo que ele era o maior mestre de Neuasa do Japão na época, e não é verdade, né? Ele foi se tornar muito bom depois, quando ele passou a perder, inclusive para judocas japoneses, como Yoshiro Okuda.
Esse sim era o melhor judoca de Neoasa na década de 70. Ele treinou com o Ebigold, que era o outro grande mestre do Kosei Judô. Então houve esse problema. Os judocas do Kodokan simplesmente negligenciaram a parte de Neoasa no pós-guerra e começaram a perder. Alguns, Nabuitsu Sato, Isao Okano, correram atrás do prejuízo. Mas eles eram assim, um foco de resistência. Acabou que a parte pele é muito mais atrativa do que a parte de Neoasa, não é verdade? Tem pessoas que assistem lutas de judô, não entendem nada, mas assistem, porque é legal você ir lá ver o cara cair, as quedas são bonitas, né? E se você vê uma luta de jiu-jitsu, se vê uma luta de jiu-jitsu, para mim que gosto é maravilhoso, mas para quem não gosta, o leigo, vai achar aquilo estranho, cansativo, maçante, entendeu? Então tem a parte atrativa também, mas tem uma preferência que é histórica do Kodokan pela luta em pé e só foi maximizada no pós-guerra. O Kosei Judô perdeu espaço, entendeu? Os mestres do Kosei Judô não eram bem-vindos no Kodokan no pós-guerra. Muitos deles se espalharam pelo Japão, foram para a Europa. Então, basicamente isso. Eu acho que sempre existiu uma preferência histórica pela luta em pé. Tá? Mas é difícil caracterizar assim, o porquê e quando, entendeu? Isso foi um processo que foi ocorrendo paulatinamente, maximizado no pós-guerra. Beleza, agora eu vou fazer a pergunta final. Acho que a gente já conseguiu falar de todos os temas, né? Algumas vezes a gente até falou um pouco repetido, enfim, mas é que a gente teve que seguir as pautas aqui. O que vocês acham da atual situação do Neoasa no judô olímpico? Vai lá. Vai lá, Luiz. Fala, Luiz. Bom, cara, houve um processo de inversão, né, cara? Hoje em dia a galera do judô tá bebendo da fonte do jiu-jitsu brasileiro, né? O fato é esse. E já o desempenho da equipe brasileira deixa muito a desejar no quesito solo, em relação às outras equipes. Se você for olhar o que aconteceu agora, na minha visão, eu acho que, assim, porque houve... O jiu-jitsu é brasileiro, né? Então, a gente teve toda essa questão de preservar e de ter essa revolução técnica, né, que a gente tem hoje aí. O jiu-jitsu hoje está voando e brasileiro está pegando pau no chão para a galera da França ou qualquer outro país, né? Eu acho que deixa muito a desejar. Eu acredito que aqui a galera, acho que depois de Moacir Mendes e Flávio Canto, eu não vejo o judô brasileiro com um chão tão refinado assim. Possa ser que, né, pelo menos do que eu acompanho. Se nós formos trazer para uma perspectiva do jiu-jitsu, o Neoasa do judô / olímpico é péssimo, né? Eles pegam conceitos básicos, né? Conceito básico que você aprende nas primeiras aulas de jiu-jitsu, né? Mas existe um tipo de evolução de Neoasa no judô olímpico. Ou seja, é um tipo de evolução para aquele tipo de regra, que é uma regra de competição que prioriza a parte pé, mas que em algum momento você pode utilizar a parte ali de Neoasa. Quem são muito bons nesse processo são os judocas japoneses, né? Existem vários aí. Inclusive, eles são muito, muito objetivos, são muito rápidos para finalizar. Então, existe um tipo de evolução. É a evolução que a gente gosta, né, que pratica jiu-jitsu? Não, né, evidentemente, não é. Se eles forem lutar nas regras do jiu-jitsu, eles vão tomar sufoco, né? Essa é a verdade. Pode ser que um ali pode conseguir sobreviver, mas houve uma evolução do Neoasa para esse tipo de regra. Tá? Mas se nós formos trazer uma perspectiva de jiu-jitsu brasileiro, que é o Neoasa mais livre, né, onde você pode desenvolver melhor, realmente o judô é engessado, né? É um tipo de Neoasa. Poucos judocas do Brasil você pode dizer que é bom de Neoasa, né? O Flávio Canto é um exemplo, né? Inclusive é muito bom. Eu já rolei com ele várias vezes. Eu 15 vezes por ele no treino. Em 5 minutos eu fui finalizado 15 vezes por ele. Aí tem um outro que eu me esqueci o nome, que ele tem até uma página chamada Neoasa. Como é o nome? Moacir Mendes Júnior. Sim. Ele é um cara muito dedicado na parte de Neoasa.
Ele até cita você judô e tal. Outro também que tinha sim, outro que tinha um chãozinho refinado é o Léo Leite, que hoje ele é lutador de MMA e ele é faixa preta também de jiu-jitsu. Fora, assim, me falhou a memória. Sim, eu não vi um judoca... Os brasileiros que são bons em neoazá do judô, eles têm um pezinho no jiu-jitsu, de alguma maneira. No Japão, não. Tem judocas japoneses que não praticam jiu-jitsu, só treinam judô e são bons de neoazá. Entendeu? Naquele tipo de regra específica. Tá? Se colocar eles numa competição de jiu-jitsu, eles vão ficar perdidos. Mas é aquela coisa, Bruno, tem que se quebrar esse tabu e tem que se beber. Se aqui no Brasil tem uma fonte de um chão de qualidade, tem que beber dessa fonte. Então a pessoa tem que associar, unir. Não tem como, não tem outra forma. Eu quero ser muito pessimista, mas assim, na minha concepção, a tendência é piorar. O aspecto neoazá no judô, a tendência é piorar. Que pese os focos de resistência, entendeu? Mas é difícil, a parte em pé é mais atrativa, né? O judô olímpico estragou o judô, tanto no aspecto marcial, né, como no aspecto de neoazá, né? Então, basicamente é isso. Gente, mas se tu olhar as próprias... Não, pode falar, Luiz. Não, Forez. Não, fala aí. Não, até essa questão das regras desportivas, devido ao impacto que o jiu-jitsu causou no mundo, hoje em dia a gente vê que se permite ter um certo desenvolvimento na luta de solo no judô. Até certo tempo não se tinha. O único que fazia a diferença era o Flávio Canto, que tinha esse jogo de transição muito bom e finalizava. Mas antes disso a gente não via um judoca. Hoje em dia a gente vê nas Olimpíadas que teve muita galera que tentou desenvolver. E não é uma coisa, não é a mesma questão estética do BJJ, mas está se mudando. Assim, meu entendimento, nesse aspecto, eu já não concordo muito com o Bruno. O Bruno acha que é ladeira abaixo, né? Eu acredito que possa ser que mude, que se permita ter um pouco de desenvolvimento e isso colabore para a evolução do judoca na parte de chão. Já é meu viés de jiu-jitsu, já que já tem um certo desânimo com o judô, mas vamos ver, né? Espero que mude, né? Pessoal, a gente já está indo para 2 horas de live, só que eu vou fazer uma pergunta final que não estava no script não, mas é uma perguntinha tranquila, vocês vão tirar de letra, até como 2 praticantes de judô, e aí não precisa nem de ser do Nevasa, não, pode ser o cara que não era especialista nessa parte do chão, no judô. Cite 3 nomes de pessoas do judô que sempre encantaram vocês. Pode ser um atleta olímpico do Japão, que vocês viram na Olimpíada de 96, alguma coisa assim. 3 nomes que marcaram época, mas que vocês viram. Não vale aqueles dos anos 60, 70 que vocês viram por vídeo e tal. Só dos que vocês viram. Não, e depois a gente faz. Então a gente vai dividir, então. Os três que vocês não viram, mas só por vídeo e pelo que vocês leram, e os 3 que vocês acompanharam na história. Pode ser do mundo inteiro, peso por peso. Os 3 maiores da história, assim, que vocês não viram só por tape e tal, e dos que vocês acompanharam ao vivo, os eventos pela TV ou vendo numa competição mesmo. Que desenvolveu o Neoasa? Não, pode ser do judô, sem ser a parte de Neoasa também, enfim. Sim. Pronto. Flávio Canto, Thiago Camilo e Aurélio Miguel. Mas pode ser do mundo inteiro, não precisa ser dos brasileiros, não. Não, tô falando... Esses são 3 feras, né, pelo amor de Deus. Eu o Flávio Canto, Koji Komuro e o Camilo, né? Muito bom de judô, o cara muito... Já o Camilo fora da curva. Ele era muito rápido, né? Nossa Senhora. Um gênio, com certeza. Técnico, judô muito plástico. Eu gosto de dizer que ele tinha um judô de japa. Ele era muito técnico, cara. Aquela safra dele ali é diferenciada. Agora, os antigos, né? Se fosse dizer os antigos, assim, da década de 60, sem dúvida. É o Nabuichi Sato, Isao Kano e Yoshiro Okuda. Esses são os 3, para mim, que eu mais gosto, né? E tem os lendários, né? Oda, Kanemitsu, Kotaro Kano. Aí você judô outra história. O recém-falecido, Daigo. Toshiro Daigo, muito bom também. Ichitahiko Ichikawa, né?
O Marcelinho Itikawa, Kimura, muitos jogadores bons, o né? Itikawa tinha um Neuasa assim fora da curva. É lindo você olhar os vídeos que tem dele aí disponível, o cara que botou um venenozinho no Kimura ele. Agora, Imagina esse cara aqui no Brasil. agora, quando a gente pensa no judô, tirando essa parte dos golpes, enfim, a parte marcial mesmo, quando a gente, em filosofia, né? Quando eu penso assim numa arte marcial que tenha bastante filosofia dentro, embutida, eu penso direto já penso no judô direto. E uma coisa que uma imagem que eu acho linda, eu era criancinha, nunca vou esquecer daquilo, eu não estava entendendo o que eu estava vendo, né? Mas eu lembro do meu pai, assim, foi aquela Olimpíada de 84, Yamashita, aquele japonês peso pesado, ele foi lutar acho que ele machucou nas quartas de final e começou aí na semifinal lesionado, e ele chegou na final